Nós estamos aqui em mais um quadro Explique Direito. Meu nome é Tássia Silva e hoje nós vamos falar sobre a Lei Seca, a Lei 11.705, que foi editada em 2008, certo? Que veio para inibir acidentes de trânsito causados por motoristas alcoolizados e embriagados. E hoje nós vamos falar sobre essa lei que ficou mais conhecida como Lei Seca. Nós estamos aqui com o Sargento Luna. Sargento, eu queria saber do senhor, após quase 7 anos de vigência dessa lei, o senhor considera que os objetivos estão sendo alcançados de inibição desses acidentes? Bom dia, doutora Tássia, doutor Álvaro, os ouvintes. Quero primeiro agradecer o convite que foi feito ao nosso comandante, coronel Lisiário, e justificar a ausência do mesmo, que foi convocado para uma reunião de emergência no TJ. Estou no batalhão há 16 anos e trabalho na parte de confecção de boletim de ocorrência de acidente de trânsito há 15 anos. E dentro do meu conhecimento nas rodovias estaduais, que todos os acidentes, ou boa parte deles, passam por esse setor onde eu trabalho, que é na P3 do batalhão rodoviário, e acredito, pelas estatísticas, pelos dados estatísticos da P3, do BPRV, que a lei, sim, conseguiu um dos seus objetivos, só que essa lei ela é uma construção, né? Todos os anos, todos os dias nós estamos construindo. A fiscalização não pode parar, os projetos para educar o povo também não pode parar, educar os condutores, conscientizar os condutores que não pode dirigir com embriagados. Nós também temos dados de autuações que foram feitas no ano de 2018, 107 autuações de embriaguez e recusa. E nesse ano nós já temos 82 autuações de embriaguez ao volante e também de recusa. Então podemos dizer que essas autuações seriam prováveis acidentes. Então, evitamos mais de 200 possíveis acidentes. E fora os casos de pessoas que deixaram de dirigir embriagado por causa com medo de ser abordada na operação da Câmara OCR ou da Lei Seca, ou das abordagens e blitz dos nossos postos rodoviários, ou do tático, ou da força-tarefa do batalhão rodoviário, que esses casos não entram na estatística. São pessoas que deixaram de dirigir embriagados, pessoas que levaram uma pessoa que não bebe para dirigir, ou vieram de Uber ou de táxi, e dessa forma evitou um possível acidente. Esses casos não entram na estatística, mas isso mostra, por meio de dados estatísticos, que a lei tem a sua importância, o aumento da penalidade, da punição, a cassação da carteira, o recolhimento da CNH, tudo isso fez com que diminuísse. Agora, os acidentes no setor onde eu trabalho têm aumentado, os acidentes de trânsito têm aumentado, mas devido ao aumento da população e ao aumento da frota. E muitos acidentes com embriaguez fica difícil de entrar na estatística porque o condutor se evade do local. O condutor, em alguns casos, é socorrido, não tem como. O policial, quando chega no local, já foi socorrido. Em outros casos, ele está preso nas ferragens. Mas, mesmo assim, o policial no batalhão rodoviário, ele, se não pode fazer o etilômetro porque a condição física dele não permite, mas é feito uma investigação no veículo, se tem latinha de cerveja, se tem alguma coisa que indique que ele consumiu bebida alcoólica, e é feito o termo de constatação e feito o auto. Certo. Eu quero agradecer aqui a presença do Sargento Luna, quero agradecer também a presença da soldado Gabriela, que está com a gente, né? E mandar o nosso abraço lá ao comandante, tá certo? E a gente também quer saber o seguinte: a lei seca é seca mesmo? Né? Há algum limite de ingestão de bebida alcoólica que possibilite a direção de veículo? Tem aí um grau, tem um limite? A lei realmente o objetivo é zero, né? A tolerância é zero. Todavia, o aparelho, o etilômetro, ele tem uma margem de erro de 0,04. Então, essa margem de erro, nós, para não sermos injustos, tem essa margem de erro do aparelho.
mas eu acredito que os condutores não devem arriscar. Certo. Só para complementar, com quantas latas de cerveja uma lata já está... Como é que a pessoa atinge aí esse número? Essa questão ela é relativa porque depende Cada organismo, né? do organismo, depende do porte físico, se ele tem costume de beber. Agora, usou o antisséptico com base de álcool e fez o etilômetro, já acusa. Então, a tolerância é muito pequena. Só existe a tolerância por causa da margem de erro do aparelho, senão não teria. No caso, sargento, diante desse contexto que o senhor passou, de que tem essa margem de erro, quando que pode ser considerado crime? Pronto. A margem de erro é o 0,04 e a partir do 0,05 até o 0,33 é infração de trânsito. A CNH é recolhida e o condutor infrator vai ter que solicitar uma pessoa habilitada para vir buscar o seu veículo. Se não conseguir em tempo hábil, o veículo é recolhido. E passou do 0,34 em diante, é crime. E o mesmo é conduzido à delegacia e fica sobre a responsabilidade da delegacia da Polícia Civil. Todavia, o condutor ele pode solicitar um reteste. Certo. Se chegou a 0,34 e ele não quer fazer um reteste, porque nesse reteste, se ele baixar o teor, se ele conseguir no reteste, ele não vai para a delegacia, ele fica só com a autuação. Certo. Sargento, como funciona o bafômetro? Né? Muitas pessoas têm dúvida de como funciona o bafômetro. O batalhão rodoviário, ele tem esse equipamento suficiente para fazer esse trabalho? Sim. Sim, o batalhão rodoviário, o nosso governador, ele tem investido muito nessa área, e o tenente-coronel Lisiário também tem corrido atrás, por meio dos convênios com o DR, a SAL, e temos nos 5 postos, cada um dos postos tem o etilômetro. Também temos etilômetro com tático rodoviário, que é o nosso um pelotão especializado. Todos os componentes têm o estágio ETOR, todos eles são preparados, porque nas rodovias pode se deparar com assaltantes a banco. Então eles andam sempre com 3 ou 4 viaturas, fortemente armados e com etilômetro. Também temos 3 viaturas da Força Tarefa diariamente, pela manhã e pela tarde, que também tem um etilômetro. Aí já dá um total de 7. E tem mais 2 etilômetros na base, porque se der algum defeito a gente faz a substituição. E o etilômetro, o condutor ele assopra, ele capta aquele ar e faz o teste, né, para poder detectar o teor de álcool. Esse é o teste do etilômetro que nós temos. Temos 9 no total e abrangendo todo o estado de Alagoas. Certo. Aí, no caso, quando o condutor, se há essa recusa dele de fazer esse teste, tem outros meios, outros procedimentos de se constatar essa embriaguez? Sim. No caso da recusa, se ele se recusou, mas não tem sintomas de embriaguez, a gente faz só a autuação de recusa, recolhe a CNH, a penalidade é a mesma de embriaguez. E a sua CNH vai ficar suspensa durante 12 meses. É claro que antes disso, ele pode pegar a sua CNH no DR ou no DETRAN e ele vai ter um prazo à defesa. Vai ter prazo a 2 defesas e depois das 2 defesas, se permanecer a autuação, vai se tornar em penalidade e a CNH vai ser suspensa durante 12 meses. Entendi. Então, ele se negando tem essas outras formas de se, outros meios de se ele não tiver sintomas. Certo. Agora, sintomas também vocês verificam, né? Fisicamente, se ele está andando, o que é que ele está falando, isso tudo dá para perceber também. Sim, a questão do hálito, os olhos. E vocês colocam isso aí já muda. Se tiver sintomas e mesmo que ele se recuse... Aí já não entra mais a autuação de recusa. Entra a de embriaguez... Comprovada pelo agente. Agora, mediante o termo de constatação. Porque ele se negou a fazer o etilômetro, que ele tem direito a negar a fazer. Então, se ele se negou, faz o teste, faz o termo de constatação, com testemunhas. Com testemunhas, alguém que esteja lá que constate o que o policial, o que o agente está dizendo. Os sintomas, que tem que ser no mínimo 3 sintomas. E a questão também que esses sintomas podem não ter sido provocados também pelo álcool. Existem outras substâncias, lícitas ou ilícitas, que podem provocar também isso aí. Aí é feito, mesmo que ele faça o etilômetro, vai dar negativo. Porque não foi álcool, foi outra substância. Aí faz o termo de constatação e faz a autuação.
Certo. E a gente continua essa entrevista depois desse intervalo e a gente volta perguntando quais as medidas educativas, né, tomadas para que se crie consciência a respeito da ingestão de bebida alcoólica, né? O que é que vocês fazem para que a nossa população se eduque, se prepare mais? O Coronel Lisiário, o comandante do BPRV, ele estabeleceu um projeto, Mão Amiga, que o Batalhão Rodoviário tem uma equipe, pessoas que fazem parte dessa equipe têm formação pedagógica e por meio de métodos lúdicos vai nas escolas públicas e privadas e traz vários assuntos, aborda vários assuntos de trânsito. A embriaguez, sinais, a sinalização semafórica que tem que ser respeitada, a faixa de pedestre, velocidade do local, tudo isso visando o futuro, porque essas crianças serão os condutores do amanhã. Então, com esse objetivo, e também elas podem cobrar dos pais. Isso. Muito bom isso. A questão da vaga do deficiente, a vaga do ancião, que tem pessoas que se aproveitam das vagas nos estabelecimentos comerciais, tudo isso é passado incrível, de forma né? lúdica. Não respeitam isso, né? O espaço que é do idoso, o espaço que é do deficiente, a gente vê muitas vezes pessoas normais que não têm nenhuma dificuldade desrespeitando isso, né? E a educação, como você fala, é muito, mas é muito importante mesmo, porque, como você disse, são os futuros, né, motoristas, só para ajudar. Quando eu era jovem, faz um tempinho, né? Eu trabalhava viajando pela Companhia Atlântica de Petróleo, e naquela época ninguém usava cinto de segurança. Ninguém usava cinto de segurança, não usava. Eu não sei por que eu comecei a usar. Foi Deus, eu sempre digo que foi Deus, foi uma proteção. Primeiro posto de gasolina que eu cheguei, que eu viajava pela Atlântica, visitando os postos de gasolina, que eu cheguei, parei, que fui tirar o cinto, o cara disse, tá com medo de cair da cadeira, é? Eita. Mano, você vê a falta, de conhecimento da coisa. E aí eu fiquei com tanta vergonha que eu fiz a viagem toda e quando eu me aproximava dos postos, eu tirava o cinto. Mas aí você vê o que atraso, né? Que A atraso. educação veio trazendo, e a lei também. Então hoje o trabalho que vocês estão fazendo com a criança é maravilhoso, né? Porque ela vai cobrar do pai, como você Isso, disse. e cobram mesmo, viu? E cobram mesmo. Muito bom isso. Ô, sargento, a gente está se aproximando agora das festividades de final do ano, o tráfego fica muito intenso. Como que o batalhão vem se preparando para aumentar ainda mais essas fiscalizações? O nosso comandante, o Coronel Lisiário, ele tem vários projetos, né, durante o ano. O ano todo já é preparado um ano antes, né? Esse ano teve vários projetos e o próximo ano também já está tudo preparado. Todas as datas festivas e quando tem feriadão a gente faz operações, aumenta o efetivo por meio da força-tarefa, por meio de escala extra, fecha quartel, pega todo mundo do administrativo, vai fazer operação nas rodovias, principalmente nos locais que tem mais acidentes. Mais acidentes, né? A gente tem feito um estudo, a Cabo Verdeana, lá do setor da P3, ela faz essa estatística e com base nessas estatísticas a gente faz o policiamento. A gente vai nesses locais onde acontece muito acidente para saber se está faltando uma sinalização vertical, uma sinalização horizontal, o que é que está precisando ali, para poder evitar, para poder diminuir, para poder acabar com esses acidentes. E a fiscalização também é muito importante. Por quê? Porque no ano passado nós tivemos 5.299 autuações de pessoas inabilitadas. Então, essas pessoas inabilitadas são pessoas, na sua grande maioria, despreparadas para conduzir o veículo. Então, foram possíveis acidentes que foi evitado pela fiscalização do BPRV. Também foram feitas 4.295 infrações de trânsito de veículos fora de licenciamento. Então, tudo isso aí, às vezes, o veículo está sem condições de trânsito, de trafegar. Veículos que não passam na vistoria, veículo que o cidadão comprou, mas não passou por nome porque não passa na vistoria. Então, veículos que não têm condições de estar transitando e podem provocar acidentes. Então, a gente tem o Coronel Lisiário tem essa preocupação de fazer as fiscalizações, de visitar os trechos nas rodovias que acontecem os acidentes, porque se o trecho está acontecendo muito acidente, vamos ver o que a gente pode fazer lá. A gente solicita o DR, uma lombada física, sinalização vertical, horizontal, para poder acabar com ou reduzir os acidentes. Certo. Ô, sargento, só para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo, antes de sair de casa, né, o que é que a pessoa, quais itens obrigatórios, né, de segurança que as pessoas devem verificar, que o condutor deve estar preocupado, né, para poder pegar a estrada, principalmente agora, que muitas pessoas vão viajar, vão para casa de familiares.
em outras cidades, em outros estados. O que é que o senhor aconselha aí para o nosso ouvinte, para aquelas pessoas que estão nos assistindo? Sim, temos o STEP, né? Geralmente se esquece do STEP, e quando vai precisar do STEP, o STEP está morto. Então tem a questão do STEP, os pneus, a calibragem dos pneus, a questão do freio, fluido de freio, se está no nível, os cintos de segurança, que às vezes tem um cinto, mas não está prendendo. Se for viajar com criança, a questão do bebê conforto, a questão da cadeirinha, a questão do assento de elevação. O que acontece muito, que a gente pega nas fiscalizações, é a criança não quer ir na cadeirinha, quer ir no braço. Eu já abordei uma senhora que ela estava com a criança no braço e com o cinto por cima dela e por cima da criança. Aí eu expliquei, ela disse, não pode, porque se o condutor precisar acionar o sistema de freio de forma brusca, o corpo da senhora vai esmagar a da criança. Então não pode, tem toda a questão da segurança. Os engenheiros, eles projetaram tudo pensando no impacto frontal, impacto lateral, um acidente do tipo colisão frontal, transversal, longitudinal, tudo isso tem a sua... Por isso que o cinto é importante. E a cadeirinha, o bebê conforto, o assento de elevação é importante. Por quê? Porque já aconteceu também de abordar e a criança está com o cinto passando pelo pescoço. Não pode. Tem que estar com o assento de elevação. Por quê? Porque um acidente que não seria tão grave se torna grave porque o cinto enforcou a criança. Ou seja, mas a cadeirinha agora é obrigatória, porque terminou ficou aquela polêmica, dúvida, que o presidente da República disse que ia liberar as cadeirinhas. Como é que está hoje? Surgiu, mas a cadeirinha só não é obrigatória em veículos que fazem transporte, como táxi e Uber. Transporte coletivo, então. Transporte coletivo, porque não tem como saber se vai... O passageiro vai estar ou não com a criança. Como o passageiro vai ter... A família tem que ter. Sim, tem que ter. Abaixo de quantos anos? Tem o peso, né? A questão do peso. Porque tem criança que... A minha filha mesmo é bem grandona, né? Tem 9 meses, mas é bem grandona. Então tem a questão do peso, a questão do cinto. Às vezes a criança não tem a idade, mas ela é grande e o cinto já pode tirar o assento de elevação, porque o cinto não pega no pescoço. Então isso é caso a caso, né? Depende do... Vai ser avaliado na hora a situação de segurança. Outra dúvida que ficou também foi o uso de extintor de incêndio. Também se falou que não ia ser mais obrigatório. É ou não é obrigatório? Desde 2015 que não é mais obrigatório, né? Passou a ser facultativo. Nós sabemos que tem um projeto tramitando no Senado Nacional com o objetivo de voltar a ser obrigatório, mas até lá é facultativo. Não é obrigatório e não é feita autuação. Certo. A gente tem outra também, né, doutora, que é o farol, a lei do farol baixo. E muitas pessoas também ficam na dúvida se é para usar, se não é. Na cidade usa, na L, na BR. Como é que é essa situação hoje? Pronto, essa questão do farol baixo, ele é obrigatório nas rodovias estaduais e federais. Tem trechos urbanos que são rodovias. Então é obrigatório. De Fernandes Lima, Maceió? Não, Fernandes Lima já foi entregue que é federal, era uma rodovia federal, mas foi entregue, já é municipal. Via Expressa? Via Expressa também já é municipal. Mas temos lá, em Maceió, temos a 105, ali próximo ao Shopping Pátio, que ali é uma rodovia estadual e é cobrado o uso do farol. Então, os trechos urbanos, que é rodovia estadual, tem que usar o farol baixo. Só que os condutores confundem. Eles acendem a luz de posicionamento e pensam que é farol. Eu já abordei vários condutores, eu disse, acende o farol? Ele disse, não, o farol está aceso. Porque quando você acende a luz de posicionamento, a luz do farol acende. No painel. Aí você pensa que a luz do farol está acesa, mas não é a luz do farol, é a luz de posicionamento, a lateral. Aí eu disse... Essa não é a luz de farol. Ele disse, a luz farol baixo. Ele gira novamente, aqui é o farol médio. Eu digo, o farol médio não existe. É o farol baixo, bom isso aí, farol alto. Boa orientação, porque eu aprendi agora. Até a gente não sabia. Aí o pessoal confunde muito, né? Confunde muito. A luz de posicionamento não é farol. E não existe farol médio. Farol, aqueles faróis que ficam embaixo, que é o de neblina, também não é considerado. Também não é considerado. Agora, com a lei prevê... No 4º ano de vigência da lei, os próximos veículos que forem fabricados já vêm com uma luz de rodagem diurna, que é o DRL. Sim. Que assim que você liga o veículo, a luz já acende.
é algo automático e independente. Daqui a alguns anos, né? Sim. Os carros vão saindo, esses carros novos já não vai precisar agora ter essa é preocupação. acabar. Aí Exatamente. vai diminuir e chegar até acabar as autuações, porque o ano passado esse tipo de autuação ficou em terceiro lugar. Foram 3.066 autuações Em Incidência Alagoas. alta. em Alagoas. Muito alta a incidência. Sargento, para a gente finalizar a nossa entrevista, tivemos participação do público e o nosso ouvinte mandou uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele está muito preocupado agora com essas festas de final de ano. Ele quer saber se ele beber à noite, dormir, na manhã seguinte ele pegar o carro e ir viajar, né, ir para o tráfego, ele corre o risco de ser identificado algum vestígio dessa bebida que ele ingeriu na noite anterior? Olha, doutora, Pega a ressaca também. Exatamente. Olha, é porque isso aí é relativo, porque depende, né, da quantidade. No caso, ele só uma latinha, né, mas tem que saber se a condição, se ele é acostumado a beber, o porte físico, vários fatores. Então, se eu fosse ele, eu recomendo que não arrisque, né? Que não arriscar. Que não arrisque, porque senão pode ser pego, até mesmo na ressaca. Existe alguma coisa que venda para que a gente faça esse teste, para que as pessoas façam? Você vai na farmácia e aí para eu testar se eu posso sair? Não, existe. Eu acredito que não. Não. Eu vi falar isso, não tem não, né? Deveria haver, né? Porque aí a gente já se... O cara fazia bebeu essa- à noite, vai sair de manhã, tá na dúvida, né? Tá Se na pode, se não ressaca pode, ainda. né? Comprava na farmácia e testava. Pô, não tô podendo não, então não vou, Era, vou chamar é. alguém para ir comigo. Eu acho que era... Boa. E ainda tem o fato também que ele pode não estar, mas ele pensa que está. Aí se ele se recusar, é as mesmas condições de embriaguez. Exatamente. Então, na dúvida, é melhor fazer o teste. Quando, se for parado, faz o teste. Melhor chamar um e amigo aí- para dirigir. É melhor. Também, verdade. E a gente finaliza aqui com o Explique Direito dessa semana, um tema importantíssimo sobre a lei seca. A gente tirou aqui todas as nossas dúvidas, certo? E na próxima sexta-feira, no nosso próximo quadro, nós iremos falar sobre Ave divórcio. Maria. Qual é a sua dúvida em relação a isso? Manda a sua pergunta, que na próxima semana eu, Tássia Silva, te explico direito.